Então, irmãos amados, nesta manhã linda de sol, né? Menos frio, manhã de paz, de alegria, de fé, vamos à palavra de hoje. Hoje nós vamos terminar a carta de Paulo aos Efésios, hein? Ficamos aí uns 8 meses meditando nessa carta e na semana que vem vamos começar Filipenses, uma carta mais curtinha, mais rica em conhecimento. Então, abra lá, Efésios, capítulo de número 6. Faremos uma leitura boa, do verso 10 até o verso 20. Efésios, capítulo de número 6, verso 10 a 20. Acompanhe aí a leitura, memorize. Todos já acharam? Posso ler? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, em qual nível? Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele vai citar as partes da armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses versos nós lemos todos esses domingos anteriores e explicamos tudo isso que lemos. Hoje vamos ler, entrar do 18 ao 20. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o quê? O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então vamos recapitular. Paulo está falando sobre a armadura de Deus. Então ele está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é? Então sempre quando eu vou falar a nossa luta ou falar alguma coisa do diabo, eu tenho que ter em mente o que aconteceu na cruz. Então, para nós que somos salvos, que somos igreja, o que diz Colossenses 1, 13 e 14? Olha lá. Você tem que ver isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. O que é a redenção? O fim da escravidão. E a nossa culpa? E a remissão dos pecados. Então, quando eu vou falar sobre essa luta espiritual, eu não tenho que ter medo nenhum. Porque eu sei que sou salvo e eu já fui liberto desse império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E já sou livre. Eu não estou com medo do diabo. Está bem claro isso? Se eu for procurar isso antes da cruz, eu não vou achar. Porque antes da cruz você vê o diabo ativo, os demônios. Mas depois da cruz houve uma mudança. Cristo fez o quê? O que diz lá Hebreus 2,14? Os filhos, dizendo a respeito de nós, têm participação comum de carne e sangue. Então nós temos um corpo de carne e sangue. Agora ele mostra Jesus. Destes também, filhos e corpo de carne e sangue, Jesus participou, agora olha a obra da cruz, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Olha, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Quem? A saber, o diabo. Então,
depois da cruz, o que Cristo fez na cruz destruiu o diabo, aniquilou ele. Então todos esses principados e potestades, diabo, tudo para nós que somos igreja, eles já foram aniquilados e destruídos. Para nós que somos igreja, para o mundo, eles ainda têm uma atividade. Mas nós não somos mais do mundo, nós já somos pessoas salvas, libertas. Sim ou não? Já estamos depois da cruz. Isso já aconteceu. Cristo já me libertou e já me salvou. Então eu não estou com medo do diabo. O diabo é que tem que ter medo de nós, porque nós sabemos dessas coisas e acreditamos. O diabo não está preocupado quanta campanha eu faço, quanto óleo eu passo, quanto dinheiro eu dou, quantos corredores de sal grosso eu entro, quantas vezes eu ponho a mão na cabeça, sai. Ele ri de tudo isso, porque isso não muda a vida de ninguém. Entende? Põe a mão na cabeça do indivíduo 10 anos, sai. Se ele não tiver conhecimento, ele vai ficar mais 20 anos com alguém pondo a mão na cabeça e mandando o mal sair, porque ele não tem conhecimento. Mas nós temos o conhecimento que na cruz o diabo foi despojado e destruído, aniquilado, e nós somos igreja libertos do império das trevas. Então o diabo tem medo de quem sabe essa verdade. Sabe que antes da cruz isso não existia, mas depois da cruz isso já aconteceu. Cristo já fez isso por mim. Assunto encerrado. Está bem claro isso? Então, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, potestades, as forças espirituais do mal, os dominadores desse mundo tenebroso. E onde é que eles operam? Eles operam aonde? Na mente. Olha, você já decorou isso, eu estou falando disso pelo menos há uns 2 meses. Como que eles operam na mente? Se você for lá na tentação da mulher em Gênesis 3, vou repetir isso, Deus havia dado um mandamento, você pode comer de todo fruto, menos deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, vai morrer. Então, qual foi o problema? A mulher foi conversar com a serpente, que nós sabemos que era o diabo, uma manifestação maligna lá da velha aliança, né? E qual foi a tática dele? Mexer com a mente dela. Deus não disse que você pode comer de todos os frutos? Ela respondeu, sim, menos daquele, para que não morrais. Aí o que o diabo fez na mente dele? Não, mudou o curso, trabalhou contra o mandamento de Deus na mente dela. Não é nada disso. Deus ele sabe que no dia, ele sabe que você se comer, você vai ser igual a ele, não vai acontecer nada, não é nada disso. A mulher olhou para o fruto, teve desejo de comer, deixou o mandamento de Deus de lado, obedeceu aquele conceito errado que foi posto na mente dela e acabou comendo. Essa tática é a mesma. Então, onde é que esses principados e potestades trabalham? Na mente das pessoas. Então, vamos lá, de novo, Efésios, né? Você está em Efésios, volta aí, Efésios capítulo de número 2. É a última vez nesse período que eu vou ler isso, hein? É a partir do verso 1. Efésios 2:1, olha lá. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, olha lá, segundo o curso desse mundo, presta atenção, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar que dita o curso desse mundo? O espírito que agora atua em quem? Na igreja? Não. Nos perdidos, nos filhos da desobediência. Ele não vai atuar na igreja, porque a igreja é liberta do poder dele. Agora Paulo fala que todos nós no passado andávamos segundo o curso desse mundo. Então esse mundo tem um curso. Ele tem uma direção. Quem é que está ditando essa direção? O curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, dizendo a respeito do diabo como um príncipe de uma autoridade do ar, que está na atmosfera. Agora, quem ele é? O espírito que atua em quem? Nos filhos da desobediência, não é a igreja. Ele não está aqui no nosso meio, aqui ele nem pode estar. Nos filhos da desobediência. Então, como é que ele põe um curso? Que curso do mundo é esse? Então, presta atenção, vou repetir de novo.
Olha, você olha a política, você olha as músicas, olha a sociedade, olha a mentalidade do mundo. Olha a mentalidade do mundo. Não estou dizendo que você não possa ouvir uma música, não é isso. Olha para onde vai a política, pensa um pouquinho. As guerras que estamos tendo, olha bem. Né? Um monte de coisas acontecem, controlam a mente das pessoas, elas estão no curso desse mundo, indo para uma mesma direção, né? Uma direção oposta ao Evangelho, oposta a Deus, o curso desse mundo. Quem é que administra o curso desse mundo? O príncipe da potestade, uma autoridade do ar que está aqui na atmosfera. São seres de uma outra dimensão. Tem medo deles de jeito nenhum, eles já foram aniquilados pelo Senhor Jesus. São seres de uma outra dimensão, de uma outra forma. Tá? Quem ele é? O Espírito que atua nos... É um Espírito que atua nos filhos da desobediência. E como é que ele dita o curso do mundo? Na mente. Não é? Eu vou falar a mesma coisa. Você vai tocar uma música sertaneja. O cara só fala em paixão, em amor, em transação, em cerveja e curtição, e traição. Não é? Vê alguém que gosta dessas músicas, presta atenção, ele canta isso e curte. Olha a vida dele, é o curso do mundo. Não é errado ouvir uma música, mas você tem que saber o que vai ouvir, o que vai deixar entrar na tua cabeça. Então, você pode ver que quem gosta dessas músicas se assemelha, a vida dele se assemelha ao que eles cantam, o que ele curte. Pode ter certeza disso. É a mesma coisa, a fossa, a tristeza, a traição, a bebida, isso, aquilo. Vai naquela mesma... Ele está num curso do mundo, ele pensa que é só as emoções dele. Né? Você vê aquele jovem vestido de preto, cabeludão até aqui, com aquela guitarra, aquele rock. Pode ver que a vida toda dele está indo naquela direção, porque aquilo que ele gosta, que ele ouve... Dito curso do mundo e é o curso da vida dele, ele está indo ali achando que aquilo é o máximo, é uma curtição. E é assim na política, é assim na sociedade, é o curso do mundo. O príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Entende? Então, só o Evangelho pode soltar a mente da pessoa, fazer ela enxergar isso. Fazer ela enxergar para onde leva aquele espírito da música, fazer ela enxergar a cabeça dos políticos, enxergar, vocês estão entendendo, a cultura para onde leva certo tipo de cultura. Só quem teve evangelho, a mente é solta, é liberada desse cativeiro. O resto está indo tudo na mesma direção, feliz da vida. O curso do mundo, para que lado está indo esse mundo? Olha bem, a miséria, a fome, a desigualdade social, as doenças. O curso do mundo, o príncipe da potestade do ar. E ele opera aonde? Na mente da sociedade, na mente. Entende isso? Sim ou não? Né? Mais um verso, vamos lá, tem que ser rápido nisso aqui, rápido. Mas no fim acaba ficando 2 horas no mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta aí, voltando você vai passar Gálatas, 2 aos Coríntios. Vamos ler a mesma coisa. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler desde o verso 1. Verso 1. Pelo que tendo este ministério, qual era o ministério de Paulo? Pregar o evangelho da graça de Deus. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, olha lá, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Agora ele fala do evangelho encoberto, olha, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o diabo. Cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, com qual finalidade? Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, existe uma ação que cega o entendimento das pessoas. Com qual finalidade?
para que ela não tenha o entendimento aberto, não brilhe diante dela a luz do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que você vê tanto ensino na igreja evangélica que não é Evangelho. Tanta exploração financeira numa igreja evangélica que não é Evangelho, tanto voto, sacrifício, campanha, coisa orada, corrente disso, banho daquilo. É uma infinidade de coisas com pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas não é o Evangelho, é instrumento que causa cegueira espiritual e é anti-evangelho, porque encobre a palavra da cruz. Então, para tirar a mente da pessoa desse buraco, só a pregação do Evangelho insistente, trabalhando, ela vai ouvindo, aquilo vai batendo, vai desconstruindo um montão de conceito religioso que ela pensava que era Evangelho e não era. Aí ela vai se safando, saindo da teia, se libertando do império das trevas. Então, cegou o quê? O entendimento, a mente. Nós que viemos de lá, eu vim de lá também. Fiquei muito tempo cego, achando que estava agradando a Deus e estava escravizado por uma organização religiosa, sem conhecimento. Se falava A, eu criei em A, se falava B, eu criei em B. Mas quando comecei a compreender o Evangelho, foi impossível ficar nesse tipo de cativeiro, organizado religiosamente falando. Porque eu encontrei lá engano, corrupção, a liderança que falava um montão de coisa não vivia nada daquilo, era tudo ao contrário. Vocês estão entendendo? Né? Cegou o entendimento, com qual finalidade? Para que não brilhe, a pessoa não entenda a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Outro, vamos para frente, se você já sabe qual é, primeira carta de Paulo ao Timóteo, vai lá para frente, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4, vamos ler versos 1 e 2, primeira carta de Paulo a Timóteo 4, 1 e 2. Acompanha aí. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens, pela hipocrisia dos que falam mentiras, né? Que tem cauterizado lá a própria consciência. Então existe espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então o que Paulo está dizendo? O que é se apostatar da fé? Eu estava indo direitinho no meu caminho, mas recebi um monte de ensinos contrários ao Evangelho da graça de Deus. Recebi um monte de ensinos que me tiraram do caminho. Eu comecei a praticar coisas que não é o Evangelho da graça de Deus, são ensinos de demônios, né? São espíritos enganadores. Você entende isso? Você quer encontrar os espíritos enganadores? Vai à igreja que prega só sobre prosperidade. Primeiro eles vão dizer isso para você. Me desculpe repetir. Primeiro você tem que dar muito dinheiro para eles. Você só vai prosperar com uma condição. O Deus da barganha, ele vai querer, me dá o teu dinheiro, eu vou avaliar para depois te prosperar. Então vai cair nisso, você vai te prosperar. Vão iludir a cabeça das pessoas que se ela trouxer dinheiro para o altar, que nem existe altar. Altar é coisa de templo de Salomão, não existe isso na igreja, não existe altar. Se você der dinheiro, olha a astúcia, olha o engano, a sutileza. A pessoa não sabe nada do Evangelho, ela vai lá e vai começar a dar dinheiro, e dar dinheiro, e dar dinheiro. Sempre que ela vai prosperar, as portas vão se abrir, você vai se enriquecer. Quando você vai ver, a pessoa está dando 30%, 40% de salário nas campanhas, nos votos, nos dízimos. Ela está sendo enganada, usurpada, explorada, mas ela está hipnotizada por aquilo. Ensinos de demônios, espíritos enganadores. Quanta gente eu tenho encontrado que destruiu a vida, pessoa que tinha empresa, que tinha negócio, que tinha comércio, deu tanto em nome do Senhor Jesus, né?
faliu, se afundou em dívidas. Vai ver se algum daqueles vai estender a mão para ela. Não, se afundou, porque caiu nessa sutileza, nesses ensinos de demônios, espíritos enganadores, príncipe da potestade do ar. Por que caiu? Porque não conhece a verdade, cegou o entendimento. E por meio de quem vêm essas coisas? Por meio de quem os espíritos enganadores agem? Olha lá, verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. São homens que falam mentiras, que perderam toda a sensibilidade para a verdade de Deus. Eles têm a mente cauterizada, né? Vou dar o mesmo exemplo, não feche o rosto para mim. Você vai fazer subtração, extração de um dente, né? Vem lá o dentista, ele aplica uma anestesia, tira o dente, aquela anestesia você não sente mais nada. Pode bater assim, aquilo ficou duro. Ele cortou a sua gengiva, aquilo sangrou, ele deu ponto sem você sentir nada. Porque a anestesia fez um efeito ali e cauterizou, você não sentiu a dor que era para sentir. Então o que é uma mente cauterizada? São homens que estão com a Bíblia na mão, mas eles não têm nenhuma sensibilidade para a verdade. Eles exploram e gostam de explorar. É como um político que mente, engana o povo, rouba e continua fazendo a mesma coisa na frente do povo, dizendo que ele é verdadeiro. É a mesma coisa que um pastor, um falso profeta, está cheio na televisão, que engana, se enriquece, ele não tem mais sensibilidade, ele não sabe que um dia vai estar na presença de Deus e vai ser julgado pelo que ele fez e pelo que ele falou. Ele nem acredita mais nisso, ele está cauterizado. Então, esses espíritos operam através dessas pessoas e trazem os ensinos de demônios, e são espíritos enganadores, as doutrinas dos demônios, espíritos enganadores. E nesse momento aqui, hoje é dia 29 de junho de 2025, nesse exato momento, pouco para as 11 aqui, 20 para as 11, está cheio no Brasil inteiro de cultos de manhã, gente que está fazendo campanha, volta, sacrifício, que estão cegados pelos espíritos enganadores, cegados por sua liderança, estão dando dinheiro que não pode, sendo explorados em nome da fé. E está por trás de tudo isso, espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tem gente que vai destruir a vida deles, vai dividir família, vai perder esposa, vai arrumar uma grande confusão por causa da igreja. Presta atenção. Por causa da igreja, o evangelho que era para construir, vai destruir a vida deles, porque eles estão crendo em ensinos de demônios. Nesses lugares você vai lá e fala assim, a esposa vai lá, pastor, meu marido não quer vir para a igreja. Sabe o que ele vai falar para ela? Teu marido tem um demônio. Então, quando ela chegar em casa agora, olha a cabeça, presta atenção. Ela não vai ver o marido como o marido normal, ela já vai ver um inimigo na vida dele. Olha a loucura. E tudo que ele fizer, fala, o pastor disse que é o demônio, ele já está com o demônio. Como uma mulher vai se dar bem com alguém assim? Tudo que ele fizer, às vezes ele não entende nada do evangelho. Ele não entende nada do evangelho, ele é uma pessoa simples, ele nunca foi na igreja, ele tem uma má visão da igreja, não quer ir porque não tem entendimento. Mas o pastor já disse que é um demônio, pôs uma coisa na cabeça dela. Olha, irmã, vem fazer campanha. Aí começa a macumba, leva esse olhinho, passa na roupa dele. Olha, esse sal ungido aqui, pega, põe um pouquinho na comida para ele se libertar, porque tem um demônio. Aí ela vai levar um dia uma roupa, aí vão orar pela roupa. Aí começa a macumba. Entende? E tudo que ele fizer, daqui a pouco ela está contra ele, e vai destruir a vida dele e a vida dos filhos, porque mal orientada, doutrinas de demônios, ensinos que destroem a vida das pessoas, dentro de uma própria igreja. Está pesado isso que eu estou dizendo? Porque homens que têm a consciência, a mente está cauterizada, não tem mais sensibilidade com a verdade, não está mais nem aí para as pessoas, o que vale é arrecadar,
é ser grande, é dominar, sabe? É ser, não, e curtir o produto de tudo aquilo que ele consegue usurpar daquelas pessoas, às vezes com o maior coração sincero, gente simples. É contra isso que nós estamos lutando. O que acontece na mente deles? Cauterizado, não tem mais nenhuma sensibilidade. E aí Paulo ele vai falando sobre a armadura de Deus. Volta lá para Efésios, né? Efésios 6, onde nós estamos. Ele vai falar as partes da armadura. Vamos ler a partir do verso 13, né? Onde Paulo fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós já explicamos cada parte dessa. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade é Jesus. Cingir é vestir-se ou cobrir-se, se cobrir com a verdade. Depois a outra parte da armadura, couraça da justiça, fala sobre a justificação. Depois calçar os pés. Onde que eu tenho que andar? Na preparação do evangelho da paz. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo, houve a reconciliação. Aí ele fala sobre vivermos pela fé, embraçando o escudo da fé que vem pela palavra, o qual poderemos apagar todas as mentiras, os dardos inflamados do maligno. Depois ele fala o que vai guardar a nossa mente, o capacete da salvação, que é o conhecimento da doutrina da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já falamos tudo isso. Se você for ver essas 8 últimas pregações, está tudo explicadinho. Depois que Paulo fala da armadura de Deus, Paulo sabe que a armadura de Deus é um conhecimento do evangelho da graça de Deus. Cada parte da armadura é um item da nova aliança, é o que vem da cruz. Então essa armadura, como é que eu vou vesti-la? É o meu conhecimento, eu aprendo o que veio da cruz, aprendo da justificação, que é a couraça da justiça, aprendo sobre a reconciliação, que eu vou andar no evangelho da paz. Deus não é meu inimigo, eu não tenho mais barreiras entre eu e Deus. E o capacete da salvação, outra parte da armadura, é um conhecimento que eu tenho, que me amadurece, e eu estou vestido no meu conhecimento com a armadura de Deus. E depois disso, aí Paulo vai explicar uma coisa que todos nós temos que praticar. O que ele vai falar? Olha lá, a partir do verso 18. Com toda oração e súplica, olha lá, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Para aí. Você sabe que você é um homem interior, não sabe? Você é um homem interior. O que é vigiar? Não é eu estar dentro de uma igreja assim, olhando para os lados. Não. Eu tenho uma vida interior, então eu tenho que diariamente cultivar a manifestação dessa minha vida interior. Aqui dentro eu tenho uma consciência espiritual do que é certo e o que é errado, de que Deus está comigo. Então eu tenho que, na medida do possível, manter essa consciência ligada o dia todo. Estou antenado em Deus. Estou trabalhando, estou me relacionando com as pessoas, tendo a vida normal, mas sou uma pessoa ligada em Deus, com sensibilidade para Deus, vigiando, guardando, mexendo com o meu homem interior. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sempre fazendo brotar aquela consciência, aquele entendimento, não é? Aquele conhecimento de Deus, em todas as áreas da minha vida, andando com prudência. Você vai exercitando isso e você fica ligado em Deus, vigia o tempo todo, sabe que é mentira, sabe de onde vem a enganação, já não sabe isso? Sabe que o engano é engano, você consegue perceber quais pessoas você tem mais facilidade de se relacionar, quais outras que estão intrinsecamente nas trevas por aquilo que elas falam. Você aprende até a diagnosticar aqueles que estão ao seu redor por aquilo que eles falam, por aquilo que eles fazem. Saber com sabedoria se relacionar com cada um. Com esse aqui eu posso ir até esse ponto. Com aquele ali eu posso ir mais a fundo, eu tenho mais liberdade nele. Com esse é só bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem, ele é tão fechado. Você passa a perceber estas coisas com todos aqueles que estão ao seu redor. Não para julgar e condenar ninguém, porque você está antenado em Deus para você saber como se relacionar com cada um, não é? Sim ou não? Então a esposa está braba, maridos, presta atenção. Mas você, não sei o que lá, em vez de, vai,
Ô, benzinho, vem cá, vem dar um beijinho aqui, vem. Não, mas não sei o que lá, não. Dá um sorriso, não vai brigar. Vai retrucar, né? Se você deixou a roupa jogada no chão, você está errado. Ela vai, não vem com essa roupa. Esposa, de novo. Ah, vem aqui, benzinho, vem aqui. Você está linda hoje. Vai desarmar ela, você está com sabedoria. Não está? Está antenado, né? Então, quando o maridão vem, a esposa, não sei o que lá. Benzinho, dá um beijinho nele, né? Capaz que ele faça 5 braços de nervoso, mas vai amaciar a carne. Vocês estão entendendo? Aí seu chefe vem brabo, então, em vez de você... chefe, o senhor está com a razão, mesmo que não esteja. O senhor está com a razão. É mesmo. Desarma qualquer pessoa, né? Você está no trânsito lá, o motoqueiro veio brabo lá, sem querer você fechou, ele abaixou o vidro, ele está lá, você viu o que você fez, já está com o pé assim para quebrar o seu retrovisor. Puxa, eu estou totalmente errado, me desculpa, você está certo. Não é pegar o carro e jogar. Vocês estão entendendo o detalhe? Você, com o homem interior ativado, você vai percebendo, seu relacionamento melhora, você vive vigiando não é, Senhor, me cubra com teu sangue, me guarda, Senhor, teu anjo está ao meu... Não, isso aí é quem não entende nada. Você está antenado, ligado, com toda a perseverança, viver pelo homem interior. Está claro isso? Estamos indo? Paulo está entrando isso no campo de oração. Olha lá, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora Paulo entra num campo muito importante. Então, se tratando de oração, o que vem na nossa mente? A primeira coisa, quando se trata de oração, é pedir coisas para Deus. Você pode pedir coisas para Deus? Sim. Mas, meus irmãos, eu preciso entrar num nível superior de oração. Tem pessoa que a vida toda está assim, ore pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu trabalho. A vida dele com Deus não evolui. O relacionamento dele com Deus é pedir coisas. Me dá isso, me dá aquilo. Então você vê uma enxurrada de gente que vem para a igreja e me dá isso, me dá. Por isso que tem campanha da casa própria, campanha da família, campanha da cura, campanha para vencer, campanha para melhorar. Tudo que promete que a vida da pessoa vai melhorar. E eles correm atrás disso e chegam lá, me dá isso, Deus me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. E Deus às vezes fica tão cheio. E ele fala assim, faz 10 anos que essa pessoa vem orar, ela fala a mesma coisa todos os dias. Será que ela não sabe que eu já ouvi? Aí vem aquela mãe, meu filho. Ela nunca aprendeu a confiar em Deus. Ela nunca aprendeu que Deus já ouviu. Ela fica 10 anos, meu filho, e o filho não vem, não cresce porque é o meu filho. Vocês estão entendendo? Agora, quando a gente cresce, a gente não ora mais assim. Por quê? Porque você já aprendeu que Deus está com você. Você já aprendeu que Deus está com o teu filho. Você já aprendeu que Deus está na tua vida. Não precisa ficar minha família, aquele desespero de quem não acredita em nada. Você já aprendeu que Deus cuida de você, você não precisa pedir mais nada. Não é? Seu filho chega em casa, a mamãe já fez a comidinha, o pai já trabalhou. Ele fica lá assim, por favor, mãe, me dá um prato de comida. Mãe, em nome de Jesus, eu vou tomar posse. Não. Ele sabe que se chegar em casa, mãe, tem a mãe que fez uma comidinha e está ali para ele comer. Sim ou não? Ele fica intercedendo por essa comida. Ele aprendeu a confiar, ele sabe a família que tem, o que a mãe faz. Mesma coisa. Precisa largar essa meninice de só ficar pedindo. Eu sei que Deus já está comigo, eu já entreguei meus filhos na mão de Deus há anos, a minha casa está na mão deles, meu corpo, cada órgão aqui dentro, já está na mão de Deus, eu só desfruto da presença dele sem pedir mais nada. Eu vou te falar uma coisa, eu não oro pelos meus filhos já faz anos, não oro pela minha esposa nem pela minha família já faz anos, por mim então, muitos anos, porque eu já aprendi que Deus está comigo. Você já aprendeu?
Ele sabe, ele conhece meu filho mais. Meu filho tem algumas coisas nas entranhas dele que eu não conheço. Ele é um monstrão lá, eu não sei, mas Deus sabe. E eu um dia apresentei esse filho, ele está na mão de Deus. Agora, se ele está todo torto lá, eu não posso mais fazer nada, a não ser atrapalhar, se eu ficar muito na orelha dele o tempo todo. Solta ele. Então, se tratando de oração, quando a gente cresce, você já não fica mais, me dá isso, me dá aquilo. Bateu uma doença, Senhor, em nome de Jesus, está amarrado, sai dor de barriga. Muda a comida que a dor de barriga vai passar. Você está na mão dele, ele conhece teu corpo, você é templo do Espírito de Deus. Então, ele sabe cuidar de você. Ora, como é que eu tenho que orar diante de Deus? Pega a palavra. Eu tenho falado isso, ore a palavra. Ore a palavra. Lá, abra lá, eu vou falar a mesma coisa, Colossenses 1, 13 e 14. Abra lá. Senhor, eu estou na tua presença, eu te adoro profundamente em espírito e na palavra, na verdade. Está escrito, Senhor, me libertou do império das trevas, me transportou, não vou pedir nada. Aí vou fechar os olhos e vou falar o que eu acabei de Deus. O Senhor me libertou do império das trevas. Ai, que coisa maravilhosa. Me libertou do império das trevas. Eu te adoro. Em espírito, na palavra. Adoração, na verdade. Me transportou para o reino. Senhor, eu fui transportado, eu já estou no reino. O reino está dentro de mim. Neste reino, Senhor, eu tenho redenção. O que é a redenção? O fim de todo cativeiro, liberto, o fim de todo cativeiro. Eu fui liberto. Ore a verdade, você vai ver quão intenso é isso. Chega diante dele, ore a palavra, fale a palavra, olha o que está escrito. Né? Chega lá em Romanos 5, 1 e 2, justificados, pois, pela fé, tenho paz com Deus. Senhor, eu fui justificado. O Senhor olha para mim e não me vê mais culpado, me vê sem culpa. Minha dívida foi paga, eu fui justificado. Tenho paz com o Senhor. Não estou vendo um Deus me cobrando um monte de coisa. Não estou vendo um Deus apontando, você não jejuou, você não deu dízimo, vai para o inferno, você não fez vigília, vou mandar a mão de Deus, eu vou pesar minha mão sobre você, porque você... Não estou vendo isso. Fui justificado, Senhor, eu estou justificado, eu te adoro. Tenho paz, fui reconciliado, graças. Fique uns 5, 10 minutos só nesse verso. Entende? A gente não deve falar de si mesmo. Mas tem vezes que eu fico uma semana em 3 versículos. Essas coisas que eu venho falar aqui para você, já fiquei em cima delas, eu medito e oro elas. Não é uma semana, já são uns mais de 20 anos. Que eu fico em cima disso e falando isso com Deus, para Ele abrir mais o meu conhecimento. Ore a palavra, em vez de ficar só falando aflição, ore o que está escrito, adore, ore e adore. Né? Romanos 8:1, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, onde eu estou, me libertou da lei do pecado e da morte. Senhor, eu não posso mais ser condenado. Eu não vou nunca vou perder a salvação, porque não há mais condenação, eu fui posto em Cristo. O Senhor me libertou da lei do pecado da velha aliança, me libertou daquele judaísmo horrível de condenação, de morte. E agora eu estou no Evangelho da Graça, entrou a lei do Espírito da vida em mim. Vai orando isso e adorando, fale isso e adore. Você vai ver como a coisa vai se abrindo, você vai enxergando. Agora imagine você lá, Senhor, tem misericórdia, eu sou um verme, eu sou um pó. Ai, Senhor, tem um demônio na minha vida, liberte, socorro, Senhor, socorro, está amarrado. Olha a cabeça dessa pessoa, olha o conflito que está dentro dela. Ela está pondo para fora o conflito, o medo, a fé tortuosa que está amarrado. Tem um demônio na minha vida, eu sou um verme, sabe? Olha o que ela está pondo, é isso que ela crê, por isso que ela é assim. Não passou pela cruz, não conhece o Evangelho da graça de Deus. Olha a palavra.
Agora precisa de disciplina. A vida espiritual requer disciplina. Eu tenho que ter um tempo durante a semana, de manhã, 10, 15 minutinhos no dia, ou 3, 4, 5 todos os dias, que eu paro. Deixe um pouquinho o celular de lado, não fique só ali o tempo todo, receita disso, receita daquilo, aquela se separou, aquela voltou, olha isso, olha aquilo, olha esse político. Para um pouquinho, calma, disciplina a tua mente. Fecha a tua mente e tente não pensar em nada. Você vai ver como a tua mente é tumultuada, parece um ventilador. A tua mente roda, pensa aqui, tenta orar com os olhos fechados, daqui a pouco você está falando com Deus uma coisa, a tua cabeça está lá no problema, você já não está mais orando. Repare como a nossa mente, você não tem controle. Exercita um controle sobre a sua cabeça, eu não vou pensar. Firma ali, começa a conversar com Deus. Quando a tua mente quer viajar, vai exercitando, você vai amadurecer e manter a tua mente num ponto só, adorando a Deus, falando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus. Requer disciplina. Agora, se durante a semana eu não fiz isso uma vez, não li nada, não peguei a pregação de domingo e fiz uma revisão com calma, entende? Eu estou muito fraquinho, muito indisciplinado, tá? Eu estou com pouca energia de crescimento espiritual, porque eu não alimentei o meu homem interior, não me alimentei espiritualmente em nada. Às vezes fiquei pingando de pregador em pregador, um fala uma coisa, outro fala outra, chega no fim do dia, a tua cabeça está assim, você não sabe o que acredita. Tem um monte de gente confusa na internet. De vez em quando entra em contato comigo pessoas tão confusas, porque a Bíblia diz isso, porque aquele pregador diz aquilo, porque aquele outro diz, esse outro diz, e o senhor o que acha? Eu falei, me desculpe, não leve a mão, mas eu não vou entrar nesse assunto com você, porque eu precisaria ficar umas 3 horas para te explicar uma coisinha, e pelo WhatsApp não dá, então não leve a mão, eu não vou te responder, eu te amo, não dá, porque você olha a cabeça da pessoa, você não tem nem como explicar. Ela está tão tumultuada, ouviu aquele pregador da televisão, ouviu aquele outro, esse prometeu aquilo, aquele outro prometeu aquilo, e a cabeça dela está assim, um disquete rodando, não sabe nada, está tumultuada, entende? Não tenha calma mental para meditar, se acalmar, orar, penetrar na palavra, no mundo de Deus, em oração com Ele. Você precisa orar. Você conhece os livros da Bíblia? Eu penso o seguinte, para você estar bem firmado na graça, você tem que ter domínio sobre todas as cartas de Paulo. O que é o domínio? Saber ela de ponta a ponta, o que ela diz. De ponta a ponta, ter domínio, estudar cada carta dela. Por isso que aqui o nosso ensino é estudar as cartas de Paulo, o máximo possível. Às vezes a pessoa nunca entendeu Gálatas ainda, que a lei acabou, a velha aliança acabou, o judaísmo acabou, tudo aquilo do passado acabou, se estabeleceu uma nova aliança. Ele não sabe, nunca estudou Gálatas, está 20 anos na igreja, nunca estudou, não tem domínio, não tem conhecimento, por isso que acredita num monte de besteira. Nunca aprendeu uma carta. Quer saber se é evangelho? Evangelho não é Jesus curando, Jesus libertando do demônio, Jesus multiplicando o pão, tudo isso é bonito. Evangelho, quer saber o que é evangelho? Estude as cartas de Paulo, porque evangelho é aquilo onde nós somos justificados para sempre. Evangelho não é curar, expulsar um demônio, é o ensino que vem depois da cruz, mas a pessoa nunca fez isso na vida, não sabe, não tem conhecimento, fica perdido por dentro, angustiado, a alma não descansa. Por quê? Não tem conhecimento. Vocês estão entendendo? Você sente um pouco mal de eu falar assim? De vez em quando a gente pega assim, aí vem uns vazios por dentro, e fala assim, meu Deus, o meu interior está vindo para fora, olha as minhas mancadas aqui, olha, eu estou perdendo tempo. É bom isso, é bom, não é? Entende? Orar a palavra. Orar a palavra. Ore a palavra. Pare de pedir. Entre nesse mundo com a palavra, porque Deus sabe tudo que você necessita. Deus sabe o teu futuro. Deus sabe o teu amanhã. Você está com medo aqui, mas Deus sabe o teu amanhã. Confie nele. Isso é a fé. Eu estou confiando nele. Eu não vou ficar nos meus medos pedindo para o Senhor me libertar, porque o Senhor está comigo, o Senhor vai me libertar sem eu pedir, o Senhor é meu Pai, tem um compromisso comigo.
Aprendi a confiar, sem ficar, me dá, abre a porta, vou fazer campanha para abrir no porta. Tem uma igreja aí que tem 7 portas, você vai passar na 7. Olha a mentira, isso não é evangelho, isso é crer naquilo que não é verdade. Então, quando Paulo fala de oração, essas coisas. Agora vamos ver outra coisa importante, que é para isso que é o foco, né? E ainda dá mais uns 10 minutinhos. Vamos lá. E você está no capítulo 6 de Efésios. Olha lá, com toda oração e súplica, orando todo o tempo, e para isso vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos. O que a oração vai causar em você? Quando a palavra vai se abrindo em você, você tem que entender que nós não somos sozinhos. Existe uma coisa chamada igreja, existe outras pessoas que precisam ter o entendimento aberto, existe outras pessoas que precisam ser alcançadas. Esse negócio de estar dentro de uma igreja só em causa própria, para o meu interesse, para aquilo que me interessa, para aquilo que eu quero conquistar, para aquilo que eu quero ganhar, é mentiroso. A igreja se preocupa uns com os outros, e a igreja tem interesse que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Paulo fala que nós temos que suplicar por todos os santos. O que é súplica? Olha aqui o que é súplica, eu vou ler para você. Súplica é pedir de maneira intensa. Então Paulo fala assim, com súplica por todos os santos. Então tem que haver no nosso coração o desejo de que mais pessoas acordem, que mais pessoas se despertem, que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, sejam despertadas, sejam acordadas. E qual é a minha função? Deus, quando eu vou orar, intensamente desperta as pessoas, acorda elas, Senhor. Aquele que está angustiado, triste, enganado nessa igreja, sendo explorado ali, Senhor, desperta essa pessoa intensamente, suplicando em favor de todos os santos. Fisicamente você está aqui, mas a tua oração pode ser respondida no coração de um africano, a tua oração pode ser respondida no coração de um português, a tua oração pode ser respondida, você nem vai saber, mas num coração de um irlandês, pessoas que você só vai ver na glória. Súplica por todos os santos. Então é você orar, isso depois que você tem o conhecimento da armadura de Deus, e pedir, Deus, abra o entendimento dos santos, dos meus irmãos, da igreja, onde quer que a palavra do Evangelho da Graça chegue, abra o entendimento, abra a mente. Súplica por todos os santos. Vocês estão entendendo ou não? Por todos os santos. Então nós tem que haver, só Deus para despertar o interesse dentro de mim, de que alguém seja despertado para a verdade, de que alguém seja arrancada do falso evangelho, de que alguém brilhe nela o que brilhou dentro de você. Eu não posso às vezes estar lá falando para todos, mas eu posso orar para alcançar essa gente. Com a oração você alcança o planeta inteiro. Você acredita ou não? Você está falando com Deus, mas Deus vê o planeta inteiro, não é? Então, por isso, para mim, o maior milagre é quando alguém entra em contato comigo pelo WhatsApp e fala assim, pastor, abriu o meu entendimento, a palavra desse dia assim, eu entendi, aí eu respondo para ele, isso para mim é o maior milagre, você é um milagre, porque você relatou essa coisa simples, mas eu sei quão profunda é o despertar das pessoas na verdade do Evangelho. Paulo fala, súplica por todos os santos, por todos. Eu tinha 3 orações de Paulo aqui, que nós já falamos, mas vamos ler só uma. Vamos ver como Paulo orava para a igreja. Você está em Efésios, volta aí no capítulo número 1, a partir do verso 14. Quando você entende isso, é um prazer orar por todos os santos. Verso 14 de Efésios 2. Aliás, Efésios 1:15. Todos já acharam aí direitinho? Paulo vai fazer oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há
que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Então Paulo viu que os efésios tinham fé, né? E Paulo fazia menção dos efésios nas orações dele. E o que Paulo pedia para eles? Olha lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda uma coisa para vocês. O quê? Espírito de sabedoria e de revelação de quê? No pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento dele. Então que Paulo orava em favor deles. Imagine Paulo, aquele apóstolo que foi até o terceiro céu, que ouviu coisas que ao homem não é lícito contar, que viu Jesus pessoalmente, o conhecimento profundo que ele tinha. O que ele pedia a Deus em favor das pessoas? Se fossem esses nossos apóstolos, Deus vai te dar dinheiro, receba, Deus vai te curar, Deus vai melhorar a tua vida financeira. Paulo não falava nada disso. O que Paulo pedia? Conceda lá no espírito deles, Deus, em todas as orações Paulo pedia sabedoria e revelação. Conceder o quê? Sabedoria lá dentro e revelação. Revelação e sabedoria do quê? De um pleno conhecimento de Deus, para que eles conhecessem Deus, para que eles tivessem sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, nada aqui da terra, conhecimento de Deus. E qual é a continuação da oração dele? Olha lá. Para que o Deus de nosso Senhor, o Pai da glória, verso 17, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Olha lá. Iluminados os olhos do vosso coração. Então quer dizer, pastor, que o meu coração, lá no meu espírito, tem olhos? Quando ele fala coração, é o nosso espírito. Nosso coração físico é esse aqui que está bombeando sangue. Quando Paulo se refere a coração, é o mais íntimo do nosso ser, o nosso espírito. Então Paulo está pedindo para que os olhos desse espírito, nós temos olhos lá dentro, sejam iluminados. Olha lá, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para que a gente saiba, para que a gente tenha conhecimento, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos. Então o que Paulo pedia a Deus? Ilumina lá dentro os olhos do coração deles, que eles comecem a ver o mundo espiritual, ver a dimensão espiritual, para que eles possam entender a riqueza de ser um crente, a riqueza de ser chamado, o que os espera no futuro, essa dimensão perfeita e eterna onde nós vamos viver. Ilumina eles por dentro, para que eles possam compreender a riqueza de ser um chamado por Deus, a riqueza de ser um despertado por Deus, a riqueza de ter sabedoria de Deus aqui dentro, de ter entendimento de Deus. Paulo orava para que acontecesse isso dentro deles. Então, não adianta, pastor, ore pelo meu filho está assim, olha para Deus mudar, mas se a mente dele não mudar, você pode ficar, muda. Deus, abra o entendimento do filho desta irmã. Se o Senhor não abrir, não mexer ele por dentro, ele nunca vai mudar. Mudar não é uma questão externa, física. É uma questão de entendimento espiritual. Em vez de orar, muda, sai demônio dele, fazer esse show todo. Ore, que ele tenha entendimento. Se não tiver entendimento, não muda. Não adianta brigar, não adianta falar. Vocês estão entendendo? Estão entendendo ou não? Súplica por todos os santos. Então imagine agora, você em contato, porque no Espírito nós estamos ligados, a verdadeira igreja tem habitação pelo Espírito de Deus, nós estamos ligados uns nos outros, no mundo todo aqueles que são salvos, a grande família da fé, gente de todas as nações que estão entendendo e crendo no Evangelho da graça de Deus, nós estamos conectados um com o outro, e você orando aqui, ilumina, você alcança todos eles, para que cresçamos por dentro, que nem, por exemplo, você tem uma operadora, operadora Claro, né? Quantos milhões
de assinantes que usam o celular através da operadora Claro. Ela centraliza todas essas conversas através desta operadora. Todos estão ligados entre si sem saber. Deus é a nossa central. E nós estamos ligados em todos os santos, no Espírito, suplicando sabedoria e revelação, suplicando para que cada um acorde, cada um seja despertado, cada um acorde, cada um tenha os olhos abertos. Aqueles que estão no engano, mas são chamados, chega um momento que eles vão sair daquilo e entender a verdadeira realidade do que é o Evangelho da graça de Deus. Então, protegidos pelo conhecimento da armadura, agora bate uma coisa dentro do meu coração, eu enxergo a grandeza da armadura de Deus. Enxergo que todos os demônios e diabo foram despojados e aniquilados. Agora bate uma coisa dentro de mim, o interesse pelos meus irmãos e que cada um compreenda o que eu tenho compreendido. Cada um enxergue o que eu tenho enxergado. Cada um se conecte como eu tenho me conectado no Evangelho. E nós nos tornamos um no mundo, todos ligados num só Espírito, numa só fé, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja não é essa coisa que você vê de vitrine. A verdadeira igreja são os nascidos de Deus, os salvos de verdade que conhecem o Evangelho da graça de Deus, que ainda que não entendam, estão conectados uns nos outros. O mesmo Espírito que está dentro deles está dentro de mim e nos une e nos forma um corpo, que é o corpo de Cristo. Orar por todos eles. Então, se no meu coração a minha vida de fé é só para mim, eu só busco a Deus por interesse próprio, não despertou em mim nenhum interesse nessa conexão mundial pelos meus irmãos, eu ainda sou muito criança, muito ingênuo. Uma igreja que não prega, não ensina essas coisas, o povo nem sabe disso. É uma igreja que está cega, que está morta, atrofiada, aquele monte de povo, criança que só está atrás dos seus problemas, não tem nenhum conhecimento do mundo espiritual. Agora Paulo termina dizendo o quê? Paulo também pede oração para ele. Para que Paulo pediu oração para ele? Olha lá, para terminar, volta lá em Efésios 6, para terminarmos, né? Aí Paulo fala assim, ó. E também por mim, no verso 19. Para que Paulo pediu oração? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer o quê? Conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo pede, ore também por mim. Para que quando eu for pregar, me seja dado por Deus a palavra da graça. Para sem medo, sem constrangimento, porque a palavra da graça é uma coisa agressiva para o falso evangelho. A palavra da graça, Deus não é o Deus de barganha que quer o teu dinheiro, é tudo de graça. A palavra da graça mostra que você é um perdoado, mostra que ninguém pode mandar em você. Quando você começa a pregar a palavra da graça, o falso evangelho é exposto, a mentira vem para fora. E as pessoas descobrem que às vezes elas estavam numa igreja que era um cativeiro, não era igreja. O que elas criam não era o evangelho. Então por isso que Paulo falou, olha também por mim, para quando eu abrir a minha boca, eu fale com intrepidez, com coragem, sem medo, a palavra do mistério do Evangelho, para que eu possa falar sem medo, sem barreiras, sem oposição, sem ser intimidado por nada, falar a verdade, falar a verdade. É isso que vale, falar. Por isso que vocês devem orar por mim. Você ora por mim? Tem que orar, hein? De vez em quando, ô Senhor, abençoe aquele. Olha assim, abençoe o defeituoso, pastor. Dê sabedoria a ele, abra o entendimento dele, e deixa os defeitos dele de lado, Senhor, porque se o Senhor for olhar para os defeitos dele, ele não vai servir para nada. Olha assim, fala isso mesmo, né? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Mas orem, eu oro por vocês. Ó, todas as orações que a gente faz aqui na igreja, o que eu falo? Senhor, abre o entendimento. Não é isso? No começo do culto agora, depois da palavra, eu vou falar a mesma coisa. Porque é isso que Paulo orava por todas as igrejas. Paulo sabia que a coisa mais importante era que eles tivessem o entendimento aberto.
Entende isso? Talvez você não pratique nada do que eu disse, mas se no teu coração despertou uma coisinha, eu sei que no decorrer do tempo você vai começar a orar a palavra, e entender e revestido totalmente da armadura de Deus. Assim terminamos a carta de Paulo aos Efésios. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, Senhor. Profundamente, em espírito e com conhecimento da verdade. E queremos pedir, como acabamos de pregar, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento, o nosso entendimento, o entendimento de todos quantos essa palavra chegar no dia de hoje. Aqueles que estão longe, muito longe, em outros países, aqueles que estão perto, aqueles que estão a um passo de ter entendimento aberto, que a palavra chegue e complete a obra dentro deles. Ilumina os olhos do coração, Senhor. E nós também oramos por todos os santos e suplicamos que todos tenham entendimento aberto para compreender e ser iluminados com esse grande evangelho poderoso da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Crendo que a resposta vem, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Agora pode aplaudir.